fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Estamos prontos, vamos com a mensagem para hoje. A mensagem de hoje está intitulada Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. No meu humilde pensamento, eu acho que houve duas revoluções, apenas duas, na história da humanidade. E as duas estão conectadas pelo mesmo elemento. São duas revoluções que mudaram a vida do planeta de um modo permanente. A primeira revolução, quando foi? Foi quando um homem começou a cultivar a terra, porque até esse momento os seres humanos tinham sido caçadores, viviam o dia a dia. E conforme os animais se moviam de um lugar para outro, porque os animais costumavam migrar do inverno para o verão e assim vice-versa, os homens, as pessoas, iam com eles. Então, eles eram conhecidos como nômades. Eles não tinham um lugar fixo para viver, não tinham algo como nós chamamos lar. Então, se moviam de um lugar a outro, não tinham casa, mas alguma vez alguém percebeu que, deixando cair uma semente no solo, se a deixasse ali um tempo, algo acontecia. Não sei se fez de propósito ao deixar cair a semente, mas alguém percebeu que a semente tinha um poder se morresse na terra. E alguém fez isso, consciente ou inconscientemente, e algo brotou. A semente se transformou em uma pequena planta. Essa planta se transformou em uma árvore. E da árvore saíram frutos e brotou vida. A partir dali, eles perceberam que não tinham que viver necessariamente da pesca ou da caça, mas que podiam viver do que a terra produzia, se eles deixavam cair o grão da semente morrer. E então, assim, nasceram as aldeias, nasceram os povoados, as civilizações, a arquitetura, o artesanato, a arte, as ferramentas, as civilizações. E claro, agora, pela primeira vez, eles tinham um lar, eles tinham uma casa. Antes não tinham essa sensação de lar. Todo mundo vivia em cavernas, movendo-se de um lugar para outro conforme as presas para caçar. Mas alguém fez com que eles tivessem um lar. E não conhecemos o nome daquele primeiro revolucionário. A história talvez achou pouco conveniente que nós lembremos de quem foi o primeiro que deixou cair uma semente na terra. Mas a Bíblia fala disso. No livro de João, capítulo 12, verso 24, diz o seguinte, João 12, 24. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Essa foi a primeira revolução. Depois veio o que eu chamo a segunda revolução. Só que desta vez, nós sim conhecemos o nome do revolucionário. Sabemos como viveu. Sabemos o que ensinou. Sabemos quantos anos caminhou na terra e sabemos, obviamente, como morreu. Estamos falando de Jesus. Jesus ensinou o seguinte: esta é a forma como a vida funciona. É preciso sacrificar algo para que um dia desse algo chegue a ser como deve ser. Sem sacrifício,
não há colheita. Se o grão da semente não morrer, não haverá fruto, não haverá colheita. Só que desta vez não se tratava de uma semente, se tratava de Cristo. De Cristo descendo à terra para também nos dar, a todos nós, uma sensação de lar. A menos que um grão de trigo, diz o versículo, caia na terra e morra, continua sendo apenas um grão solitário de trigo. Mas se morrer, haverá colheita. Ou seja, quando o Senhor Jesus gera essa revolução de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele nos ensina que a partir da sua ressurreição, ao igual que a antiga civilização, nós teremos a sensação de um lar. E quando Jesus decide descer à terra, quando ele decide entrar no sepulcro, nesses dias em que ele permanece morto, esses 3 dias, ele mudaria 2 coisas importantes. Uma delas é a maneira de ver a morte. Ou seja, a morte não seria a mesma a partir daquele domingo, o domingo da ressurreição. O próximo domingo nós estaremos celebrando a Páscoa. Estaremos celebrando o domingo da ressurreição. Há 2026 anos antes de hoje, a morte não seria vista jamais da mesma forma. Olha, a lei mais antiga de Roma ordenava que nenhum corpo fosse enterrado ou cremado dentro da cidade de Roma. Os mortos se chamavam imundos. Se chamavam imundos, por quê? Porque não se sabia o que havia depois da morte. E embora os profetas no Antigo Testamento falassem do que poderia acontecer, ninguém com certeza jamais tinha voltado da morte para contar o que acontecia do outro lado da eternidade. Assim, as pessoas olhavam os mortos com medo, olhavam com terror. Não havia tal coisa de fazer funerais, velórios de 2, 3 dias. Ou como nós, os cristãos, quando alguém morre e vai para a presença do Senhor, nós celebramos a vida dessa pessoa. Não havia nada disso. Imediatamente depois, quando alguém morria, passava a fazer parte da imundícia. E então, esse morto tinha que estar fora da cidade. De fato, havia um nome para a cidade dos mortos em Roma, chamada necrópole. E em necrópole estavam todos os mortos, os cadáveres. Por quê? Porque havia um terror que separava os mortos dos vivos. Mas naquele domingo da ressurreição, isso ia mudar drasticamente a maneira em que as pessoas olhavam para os mortos, porque a partir daquele domingo, olha como o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 15, 55. Ele disse, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Agora, a partir desse domingo, e estas palavras do apóstolo Paulo começavam a fazer sentido. As igrejas começaram a colocar os cemitérios o mais perto possível dos familiares, dos entes queridos. Hoje, nós temos cemitérios em todas as grandes cidades. Aqui no Japão tem cemitério em todo lugar. Por mais pequeno que seja o lugar, tem ali cemitérios. Há inclusive santos, entre aspas, que foram enterrados debaixo das igrejas. Por quê? Porque os sacerdotes pensavam que no momento da adoração
mortos e vivos tinham literalmente que adorar a Deus por igual. Ou seja, se perdeu o medo, o terror dos mortos e decidiram coexistir mortos e vivos a partir daquele domingo. Porque as pessoas passaram de ter repugnância dos mortos para essa nova familiaridade, de poder estar perto dos mortos, por causa do domingo. Por causa do domingo em que Jesus se levantou de entre os mortos. O Senhor mudou a maneira de ver a morte. Eu acho que todos nós, como cristãos, entendemos isso. Dizemos algo como, ok, graças à ressurreição, eu tenho vida eterna. Graças à ressurreição, eu vou para os céus. Podemos ter a segurança de poder nos reencontrar com os nossos entes queridos. Dizemos, eu sei que um dia eu vou a ver a eles. A minha mãe partiu para os braços do Senhor há 34 anos. E eu digo, eu a verei em breve. Eu a verei em breve. Esse dia vai chegar. E essa é a esperança de todos aqueles que temos a Cristo como nosso Salvador, que temos a Cristo no nosso coração e podemos nos dar o luxo de dizer até logo. Até logo. Podemos beijar a testa fria de quem jaz em um caixão e podemos dizer, nos veremos em breve. Porque temos essa segurança de que se esse ente querido, esse familiar, conhecia a Jesus e nós também conhecemos a Jesus, nos veremos um dia lá na presença do Senhor. Passamos de ter terror, medo à morte a partir do domingo em que Jesus ressuscitou, em que Jesus se levantou de entre os mortos. Todo mundo, vivos e mortos, haveremos de nos reencontrar, diz a Bíblia, com um corpo glorificado. E isso é algo que todos nós entendemos. Um dia vamos a ressuscitar. Um dia vamos a nos reencontrar. Um dia nós vamos a desfrutar da vida eterna. Mas há uma coisa a mais que o Senhor mudou naquele domingo. E não é só a maneira de ver a morte, mas a maneira de ver a vida. Se você é adulto, e agora aqui aquele que é adulto é a partir dos 18 anos para cima, ok? Se você tem 18 anos para cima e você já deixou a infância para trás, apesar de que tem alguns adultos que ainda estão na infância, mas aquele que é adulto não demorou muito para perceber que a vida é um pouco mais complicada do que quando usava fraldas. A vida é mais complexa do que quando você estava na escola primária. Suponho que vocês, maiores de 18 anos, já viveram o suficiente para ter, talvez, traições, decepções, dores. Há buracos na alma que são marcas indeléveis, ficam para sempre. Às vezes a gente vai pela vida e sente que, graças ao fato de nos congregar, entendemos que o Senhor mudou as regras da morte, do jogo da morte. Teremos vida eterna. Mas o que dizer da vida eterna para cá? Da vida eterna para cá. O que dizer da vida que eu tenho que viver agora? Agora. Até antes de eu partir para a eternidade. E eu acho que não demoramos muito para perceber
que a flecha da vida vai em uma só direção. A flecha da vida não pode voltar, vai em uma só direção. Há coisas que parecem na vida irreversíveis. E há momentos irreversíveis que deixam um buraco no coração para sempre. Trata-se de traições, de infidelidades, trata-se de uma dor na alma por um estupro, por um abuso. E você carrega esse fardo através dos anos. Há um buraco no seu coração. Há um buraco no seu coração. Se nós pudéssemos fazer uma radiografia espiritual do seu passado, certamente veríamos alguns buracos no seu coração, na sua alma, na sua mente. Gente que te feriu. Erros próprios que nós cometemos e que são irreversíveis. E que nós dizemos, eu não posso voltar atrás. Não posso voltar atrás e não fazer aquele aborto que fiz. Não posso voltar atrás e recuperar a infância de um filho que hoje tem 20 e poucos anos e não fala comigo porque eu fui um pai ausente na sua infância. Não pode ressuscitar o seu pai para dar os abraços que não lhe deu quando você era um adolescente arrogante e pensou que o seu pai seria eterno. Mas um dia ele partiu. Tem coisas que são irreversíveis, que nós não podemos fazer retroceder. E um dia percebemos que o nosso coração está cheio de buracos. Nós chegamos à igreja e o pastor disse, você tem vida eterna. O Senhor mudou as regras da morte. E você se alegra. Mas pergunta, e enquanto as regras da vida? Enquanto as regras da vida? Sabemos, diz a Bíblia, que todas as coisas são feitas novas. Mas se são feitas novas, porque ainda dói? Porque ainda dói. Porque nas igrejas tem muita gente ferida, destroçada. Porque na Bíblia nós encontramos muita gente machucada. Olha, se você lê a Bíblia com os olhos que o Espírito Santo olhou para aquelas pessoas, você vai encontrar na Bíblia pessoas usadas por Deus que foram adúlteros, fornicários. Há ali prostitutas ainda que Deus usou como profetas para salvar ao povo de Israel. Há pessoas que viviam oferecendo favores sexuais aos homens. E Deus as escolhe por encima dos sacerdotes e dos rabinos que se consideravam santos. Não posso ler a Bíblia sem encontrar pessoas destroçadas. A Bíblia é um livro de gente ferida e a quem Deus disse, eu vou usá-los. Por quê? Porque não é por vocês, mas é pela minha graça. É pela minha graça. É a minha graça que os levanta. O que está destroçado, o que às vezes se quebra, não se pode consertar. E a tua qualidade de vida é afetada quando o que se quebra é o coração. Quando você teve que experimentar uma traição horrível, quando você tem vivido quando você tem vivido às costas de um filho em lugar de viver com o rosto do filho. Porque o filho te deu às costas toda a vida. Quando uma falência financeira não apenas o deixou você, como dizem os boxeadores, no chão
do ringue da economia, mas também quebrou o seu desejo de se levantar e de empreender. Buracos, feridas nos nossos corações. E agora você é um homem e uma mulher temerosa a partir desse incidente. Você se tornou temeroso por causa de aquilo que lhe aconteceu, daquela dor na alma. E esses buracos muitas vezes são tão permanentes que você diz, não há solução. Não há solução, mesmo tendo a Cristo na minha vida. E sabe como se chama isso? Isso se chama a lei da entropia. Se você não sabe o que é a lei da entropia afirma que se não houver intervenção sobrenatural, tudo o que está no universo caminha para a putrefação. Por exemplo, os carros enferrujam. As casas desmoronam. A comida apodrece. E claro, os seres humanos envelhecem e morrem. A única maneira, diz esta lei, a única maneira de prevenir a entropia é introduzir uma energia externa que a contrarie. Por exemplo, a geladeira. Se a carne está começando a ficar feia, bum, você coloca frio. Você coloca ali na geladeira, no freezer, e apenas você coloca no frio essa carne, é protegida, é guardada. Não perde sua condição. Se você coloca frio, impede que essa carne apodreça. Senão, a carne vai ficar com um cheiro horrível. E essa lei da entropia governa também o nosso mundo físico, mas também o mundo espiritual. O pecado. O pecado primeiro entra na nossa vida e depois faz que nós cheiremos mal. Literalmente, nós temos cheiro de rato morto. Assim são feio. Literalmente temos cheiro de rato morto. Por quê? Porque o que o pecado faz é que, dia a dia, a nossa vida caminhe hacia a putrefação. Hacia a putrefação. É um processo de deterioração que leva à morte espiritual. E eu me atrevo a dizer, com base bíblica, também à morte física. Olha o que diz Provérbios. Provérbios 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu acho que não é preciso ser muito inteligente para chegar à conclusão de que, sem um coração alegre, o rosto fica feio. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Como está esse rosto? Espero que esteja bem, que esteja alegre, que esteja bonito. Por quê? Porque quando você está em pecado, o seu rosto fica cinza. As suas pupilas se tornam pequenas. Você se enruga mais rápido. E a lei da entropia cobra mais uma vítima. Porque você começa a envelhecer de maneira prematura. A gente que se sente velha se vestem como tal, se comportam como tal, falam como tal, embora tenha 20 e poucos anos de idade. Por quê? Porque o pecado abre a porta para a entropia. Quanto mais você peca, mais avança até a deterioração. Então, a conclusão que o Espírito Santo me dá é o que quero transmitir a vocês. Na verdade,
há duas ressurreições. E escutem bem. Há duas ressurreições nas nossas vidas. A primeira ressurreição tem a ver com quando o Senhor nos dá vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus como o nosso Salvador. Quando o nosso corpo é sepultado. E no caso aqui no Japão, ninguém é sepultado, todos são cremados. E nós, que temos aceitado a Jesus como nosso Salvador, não ficamos aqui. Ou vamos para o inferno, não. Vamos para os céus. Vamos para a presença do Senhor. Então, a primeira ressurreição significa que Deus lhe dá vida eterna. A outra ressurreição, que é importante, é a que tem a ver não com a vida eterna, mas com a vida aqui. Com a vida aqui nesta terra. É quando Cristo remove a pedra do seu túmulo. O túmulo do pecado. E Deus lhe disse, saia para fora. Agora eu lhe darei, até o dia que eu venha buscar você, eu darei vida e vida em abundância. Você vai viver bem. Estão comigo? Vamos a resumir estas duas ressurreições. Temos aí os slides, por favor. As duas ressurreições. Qual é a primeira? A primeira ressurreição é a ressurreição futura. E o que significa isso? Garante a vida eterna após a morte física. Se você creu em Jesus Cristo, você tem a garantia de que você tem vida eterna. E qual é a segunda ressurreição? É a ressurreição presente. E o que significa? O eu sou, que traz vida em abundância hoje, restaurando o que está morto dentro de nós. Tem áreas nas nossas vidas que estão mortas. O que eu falava no começo, aqueles buracos. Mas Deus traz ressurreição para essas áreas, essas partes das nossas vidas que estão mortas. Agora, 43 vezes no Antigo Testamento, o Senhor diz para Israel, espere no Senhor. Mas como termina a Bíblia? A Bíblia termina dizendo, Apocalipse 22, 20. Quero ler na nova versão transformadora. Apocalipse 22, 20. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Sim, venho em breve. E o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos o seguinte, Filipenses capítulo 1, verso 6, numa versão transformadora também. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? E talvez vocês sim me estão dizendo amém. Talvez vocês possam estar dizendo, pastor, tudo muito lindo, mas estou cansado de esperar. Estou cansado de esperar. Esperar por um casamento feliz. Aqueles que são solteiros podem dizer, estou cansado de esperar para me casar. Cansado de esperar que a economia melhore. Esperar que meu marido mude. Esperar. E esta mensagem é para aqueles que a vida se tornou mais pesada do que você sonhava quando você era criança. O casamento não foi um mar de rosas. Criar filhos não foi um passeio. Chegar a este país não foi alcançar o sonho que você tinha. Trabalhar duro não é o que você pensava. É muito mais que isso. É ausência no seu lar. Queixas do seu cônjuge, dos seus filhos.
tem que trabalhar tanto que muitas vezes vai ter formaturas dos seus filhos nas quais você não está presente. Casamentos de amigos aos quais você vai faltar. E funerais de seus amigos aos quais você nem sequer pode ir. E então, essas feridas vão ficando de tal maneira que quando você pergunta a alguém, por que você está triste? Eles lhe respondem, porque não me pude despedir de meu pai. E ele partiu. E ele estava no outro lado do mundo. Por que você está triste? Porque nunca pude esquecer aquela infidelidade. Por que você está triste? Porque jamais pude entender porque aquela doença me tirou aquele que eu mais amava. E há pessoas aqui que não conseguem conviver com a dor, mas cuja ferida foi se abrindo cada vez mais. Olha, eu não sei o que feriu você, ninguém feriu você. Não sei o que morreu para você, ou quem morreu para você. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza porque os seus olhos muitas vezes me dizem que há tristeza, e uma tristeza tão profunda, que às vezes você apenas consegue respirar. Mas cada vez que você se olha ao espelho, não consegue gostar daquela pessoa que você se está tornando. E o Senhor me disse para lhe dizer a você nesta tarde, tudo que você está passando vai terminar. E pode terminar hoje, porque hoje pode ser o seu domingo de ressurreição. Hoje pode ser o dia que o Senhor termine o seu luto para sempre. Hoje pode ser o dia que o Senhor te abençoe, em que Deus te levante, em que Deus vai mudar a vida como você conhece até aqui. Se você acreditar, toda morte é temporária. Toda morte é temporária. Ainda que passem pelo vale das lágrimas, diz que o Senhor a transformará em um manancial de bênçãos. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de saber que não vou ficar no vale das lágrimas. Eu gosto de saber que não vou ficar lá. E você não tem que ficar lá. Porque o Senhor vai convertir, vai transformar o seu vale de lágrimas em um manancial de bênçãos. Minha pergunta é, por que o Senhor, se Ele teve a oportunidade de ter um corpo glorificado, por que deixaria as marcas nas suas mãos? Por que ficaram os buracos nas suas mãos? Por que há as marcas dos cravos? Será que ele tinha medo de esquecer? Eu acho que você não esquece, sendo mesmo Deus, quando passa pela cruz. Olha o que diz Isaías. Isaías 49, verso 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus não precisa de um buraco, de um furo, para se lembrar que Ele pagou por você. Que Ele foi na cruz para pagar o preço do teu pecado. Ele não esquece disso. Talvez o que o Senhor quis nos dizer é que esse buraco é testemunha de
porque há coisas que lhe aconteceram que, embora estejam na sua mente, porque dali não vai sair. Porque, olha, Deus não faz lavagem cerebral. Deus não faz lavagem cerebral. Pelo menos, o que Deus vai fazer é que essas feridas já não estarão no seu coração. Ficará na sua mente, você vai poder lembrar. Porque Deus não faz lavado cerebral. Se esquecemos de onde Deus nos tirou, se esquecemos as dores, realmente nós não poderemos ajudar a outros. Olha, eu já conheci mulheres que foram abusadas, violadas, e um dia elas vêm ao Senhor, o Senhor cura suas feridas de tal maneira, porque essa é a fé da ressurreição, ok? E hoje, essas mulheres, com um sorriso, ajudam outras mulheres que têm passado por essa experiência. Ex-mulheres agredidas ensinam a outras mulheres a denunciar. Isso é o importante que o cristianismo tem que aprender. Porque muitas vezes mulheres são maltratadas fisicamente pelo marido. E muitas vezes o pastor e as líderes, temos que orar, enquanto a mulher continua sendo maltratada. Não, tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado. Então, tem ex-mulheres agredidas que ensinam a outras mulheres a denunciar, a se defender, a se valorizar, a não se rebaixar a um nível animal no último degrau da nossa humanidade. E alguém disse, como que elas fazem isso sem rancor? Como é possível? Porque as marcas, assim como as marcas nas mãos do Senhor, ficaram na mente, mas não estão mais no coração. Não estão mais no coração. Porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor as curou, porque o Senhor as libertou. Isso é o maravilhoso de hoje. Isso é o que o Senhor quer te dar hoje, a você e a mim. Não lhe proponho algo como um apagão, um cleaner cerebral. Não, isso não vai acontecer. Mas lhe proponho uma maneira de viver a vida sem que doa tanto. Sem que você ande pela vida como alguém quebrado. Porque olha o que disse o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nunca disse, eu serei a ressurreição e a vida. Ele nunca disse. Ele cuidou cirurgicamente o verbo. Ele disse, eu sou em tempo presente, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu serei a ressurreição e a vida depois que você morrer. Não, ele disse, em tempo presente, eu sou a ressurreição e a vida. E eis que lhe trago vida e vida em abundância. Vida eterna e vida em abundância. Duas ressurreições. Por quê? Porque Jesus, Ele é a ressurreição. E o cristianismo não se basa em uma filosofia. A base da nossa fé se basa em um túmulo vazio. É um túmulo vazio. A base de nossa fé é que não há um corpo para visitar. Como você pode encontrar o corpo de Buda, de Mahoma, de outros líderes religiosos. Não há cinzas. Você pode ir no Israel, onde está o túmulo, onde foi enterrado o Senhor Jesus Cristo. Não há ossos embalsamados. Não há múmias para recordar. Você vai lá e o túmulo está vazio. E se a ressurreição não aconteceu, se não tivesse acontecido a ressurreição, olha, nós temos nos reunido aqui domingo após domingo após domingo, e essa teria sido a maior piada da história. Nada teria feito sentido.
Você procurar viver em santidade. Tudo o que você fez, tratar de fazer as coisas corretamente. Teríamos perdido horas e horas e horas adorando a um Cristo que morreu. Mas graças a Deus que Ele não ficou no túmulo, sino que ao terceiro dia Ele se levantou dentre os mortos para nos dar vida eterna e vida em abundância. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a Bíblia fala para todas nós. E olha, só lhe darei uma recomendação. Se algum dia, e isso vai para aqueles que estão através da internet, se algum dia algum pastor, não vou falar o pastor da tua igreja, mas se um dia algum pastor te fala que algo como a vida é um mar de rosas, e se algo está dando errado na sua vida, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Se você escuta isso, fuja desse lugar. Fuja desse lugar, porque ouve o que disse o pastor dos pastores. Ele disse, João 16:33, ele disse o seguinte: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não significa que você se converte em cristão e a vida é um mar de rosas. Tudo está bem, tudo é benção. Não. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas lembrai, eu venci o mundo. E isso faz com que eu não tenha que rir sempre. Às vezes eu vou estar triste. Mas que eu saiba que cedo ou tarde eu vou rir. Eu vou rir. Ainda que eu não rir agora. Lembra o que Salomão falou? Há tempo de chorar e tempo de rir. Temos aflições? Vamos ter aflições. Mas algo seguro é que em meio dessas aflições, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. E o Senhor escreveu o roteiro da sua vida e lhe disse: não haverá mais morte para você, nem nesta vida, nem na futura. O Senhor te diz nesta tarde: eu vou curar as tuas feridas. Eu vou curar as tuas feridas. Você não tem vontade que o Senhor ressuscite a sua vida? Que o Senhor cure as suas feridas? Que o Senhor te dê uma vida em abundância? Isso que o Senhor quer. Porque muitos de nós estamos vivendo com buracos no nosso coração. Muitos de nós estamos vivendo com feridas na mente e no coração. O Senhor quer libertar a tua vida. O Senhor quer falar, como falou para Lázaro: tira a pedra. Porque sabe, muitas vezes nós ficamos fechados. Nós colocamos uma tampa no nosso coração para que todas as coisas que estão ali dentro não saiam. E nós guardamos, e não ficamos pensando, e falamos mal do irmão, e falamos mal do outro, e dizemos: ninguém se interessa por mim, quando nós somos os primeiros em que nos fechamos e não nos abrimos para outros. Mas o Senhor te diz nesta tarde: tira a pedra e sai para fora, como falou para Lázaro. Sai para fora todas aquelas coisas que estão guardadas no teu coração. Todas aquelas coisas que te feriram. Todas aquelas coisas que te machucaram. Porque eu quero te dar vida e vida em abundância, disse o Senhor. Que realmente nesta tarde, esse domingo da ressurreição, não seja simplesmente para nos dar vida eterna o dia que nós partamos desta terra, para nos dar vida aqui, enquanto nós estamos vivendo nesta terra, para que possamos viver bem, para que possamos viver alegremente, para que possamos viver como Deus quer. Mas se nós continuamos fechados, se nós continuamos em pecado, como te falei, essa lei,
isso fará é a lei da putrefação. Nos vai levando cada dia mais e mais rápido à morte. Mas Deus quer nos libertar. Deus quer nos libertar. Você tem que sair daqui dizendo: hoje o Senhor ressuscitou as partes mortas do meu coração. Será que você tem partes mortas no seu coração? Será que você está guardando partes ali dentro do seu coração e colocou uma tampa? Hoje o Senhor te diz: tira a pedra, tira a tampa. E que você possa viver feliz. Que você possa viver uma vida em abundância. Uma vida que eu quero te dar. Fique em pé e vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, porque Tu és a ressurreição e a vida. Obrigado, Senhor, porque Te nos permitido, Senhor, crer em Ti como nosso Salvador pessoal. Reconhecer que somos pecadores. Te pedir perdão, Senhor. Entregar as nossas vidas para Ti. E receber a salvação e a vida eterna, como Tu tens nos prometido. Que podemos ter, Senhor, a segurança de que se hoje nós morremos, nós vamos a partir aos Teus braços. Vamos a viver para sempre contigo. Que poderemos nos encontrar, Senhor, com familiares e irmãos em Cristo, Senhor, que já partiram antes que nós. E nos reencontrar com eles e juntos Te adorar. E agora eu não estou falando para não cristãos. Agora estou falando para você. Para você que já conhece a Jesus como teu Salvador pessoal. Será que você ainda tem feridas, mágoas guardadas no seu coração? Será que você vive se queixando dos demais? Pensando que você sempre é a vítima? Hoje o Senhor te diz: tira a pedra. E sai fora. Sai para fora. Tudo aquilo que você tem guardado no teu coração e que te fere e te machuca e te entristece e te faz ver a vida com os olhos errados. E você está permitindo que a lei da entropia te va desgastando, te va matando pouco a pouco. Mas Jesus não ressuscitou para você viver uma vida infeliz, triste. Jesus ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Hoje o Senhor te disse: eu quero ressuscitar essas partes mortas no teu coração. Eu quero tirar dali. Sim, talvez você foi ferido, foi machucado. Coisas aconteceram na tua vida que talvez te fez fechar. Mas você não merece viver uma vida em tristeza. Deus quer te fazer livre. E Ele quer tirar tudo aquilo que está lá no teu coração, para que você possa viver uma vida em abundância.
Ele ressuscitou dentre os mortos, para que você também possa ressuscitar. Eu quero te dar aqui agora um tempo para você orar, para você lhe dizer ao Senhor: Senhor, ressuscita-me. Ressuscita-me, Senhor. Eu quero viver uma vida em abundância. Eu quero viver uma boa vida, uma vida feliz. Uma vida, Senhor, onde eu possa olhar como Tu olhas, Senhor. Onde se eu tenho que perdoar, eu possa perdoar. Onde eu tenha que abraçar, eu possa abraçar. Pense para o Senhor ressuscitar as tuas partes mortas. Permite que o Senhor possa tirar de dentro do teu coração todo aquilo que está cheirando mal. E Ele possa colocar o seu amor dentro do teu coração. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és o Deus da ressurreição. Porque naquele domingo da ressurreição, a maneira de ver a morte mudou. Mas a maneira de ver a vida enquanto vivemos aqui nesta terra também mudou, Senhor. E queremos viver uma vida em abundância. E queremos viver a vida eterna, Senhor. Que Tu nos darás o dia, Senhor, que partamos desta terra. Mas enquanto estamos aqui, Senhor, queremos viver, Senhor, o que Tu tens planejado para as nossas vidas. Queremos viver, Senhor, os Teus sonhos para as nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, dispostos a que Tu possas fazer a Tua obra em cada um de nós. Abrimos os nossos corações, Senhor, e queremos Te dizer: ressuscita-me, Deus. Ressuscita-me, Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo luz do dia. Está tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Está tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
mestre, não há outro que possa fazer aquilo que sou, teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, Ele me ergue pra vencer. Senhor, de tudo és mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remova a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me. Una salva de palmas al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.